Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Por aqui anda tudo tranquilo. Estamos começando mais um Minuto Patrine e hoje eu vou falar de uma pauta, assim, uma ideia que eu tive baseada nas nossas interações de rede social. Então, antes de começar o vídeo, eu queria lembrar para vocês que estamos em todas as redes sociais, né, as mais badaladas. Estamos no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram e também o grupo de WhatsApp. Foi lá que eu peguei a ideia do vídeo de hoje, que é uma discussão que já, na verdade, está aí permeando a Tokunet já há muitos anos. E eu queria saber a opinião de vocês. Vou lançar mais uma pergunta polêmica aqui no Minuto Patrine. Os heróis de hoje em dia não são heróis? É isso mesmo. Na verdade, a gente entra de novo naquele conflito de gerações, né? De gerações diferentes. Nós todos sabemos que tem gente mais velha aqui no Brasil que gosta de Tokusatsu porque na década de 90, 80, 90 a gente teve, né, um boom aqui no Brasil. Então, o Tokusatsu foi se desenvolvendo e temos esse público antigo e temos um público novo. O que aconteceu é que a gente recebeu lá no grupo de WhatsApp uma sugestão de debate sobre a questão do Henshin. Na verdade, as transformações em geral, mas o pessoal tá falando especificamente sobre o Henshin dos Kamen Riders, que hoje é uma coisa mais, vamos dizer, mais elaborada no sentido de que tem mais cores, demora mais, faz uns roll calls, assim como os Sentais também, né? Tem mais cores, dispositivos, aquela coisa toda. E antes o cara só Henshin, vê uma luz, a armadura, a roupa e pronto, ele é o herói. Bacana. E aí, isso me remeteu, na verdade, a uma pergunta que foi feita, né, um ponto que foi conversado, naquela coletiva de imprensa que eu participei, lá do Alma Tokusatsu, com o Hiroshi Watari e o Seiko Seno. Vocês podem acessar, essa entrevista tá aí na íntegra aqui no nosso canal também, o link vai estar na descrição do vídeo, para que vocês possam acompanhar. E foi feita uma pergunta para eles nesse sentido, e o que eles falaram é que, na verdade, eles sentem falta, hoje em dia, de que o herói tenha uma característica por si só dele, alguma coisa que venha dele, que seja heróico, né? Hoje em dia, eles falaram com essas palavras mesmo, que hoje em dia os heróis, os personagens principais, eles precisam muito desses dispositivos, desse cinto, tipo, qualquer pessoa que tiver um cinto é um herói, pode ser um herói, né? E que lá, quando eles gravaram as séries deles, tinham toda aquela questão da jornada do herói, dele ter que ter características que o fazem herói, ter aquela coisa da dignidade, da luta, de perseguir um sonho, da proteção, todas essas características que formam um bom herói. Então, o meu questionamento entra exatamente aí. Os heróis novos, então, não são heróis? Ainda sobre esse assunto, os dois atores falaram lá durante a entrevista sobre a questão física, sobre a questão que na época deles, eles faziam muitas das cenas, eles sangravam, eles suavam muito, eles, inclusive o Seiko Seno que fez o Metalder falou que ele repetiu várias vezes algumas cenas porque o Metalder era um robô e o robô não deveria suar. Então quando ele suava, ele tinha que repetir as cenas e ainda levava bronca. Então eles falaram tanto no sentido dos atores, que hoje, vamos dizer, têm uma vida mais fácil, quanto dos próprios personagens heróis, né? E aí eu entro numa outra questão que também foi falada na coletiva. Aí respondendo à minha pergunta, eu perguntei a eles como eles se sentiam influenciando, sabendo que eles tinham influenciado as pessoas para o bem. E o Hiroshi Watari me respondeu que, na verdade, essa influência que acontece, ela é muito mais uma resposta do público do que realmente o que eles fizeram, sabe? Ele considera que as ações deles são uma parte menor dessa influência do que como o público os enxerga. E isso aí é muito interessante, aí eu acho que é muito importante essa parte também. Hoje, o público enxerga esses heróis, essas motivações,
como coisas importantes. Os jovens se enxergam ali, se espelham ali nesse novo formato que a gente tem de Tokusatsu, que são geralmente heróis mais jovens, que vão achar vários power-ups, vão colocar vários gadgets ali no cinto, ou vão conseguir outras armas diferentes para juntar com o grupo do Sentai e fazer uma equipe mais forte, mais heróica mesmo. E aí a gente deixa de lado, por exemplo, o treinamento, que às vezes em muitos Sentais, Changeman, Maskman, no Google Five, mostrava um treinamento físico desses heróis. Eles se preparando como, vamos dizer, até uma questão meio militarizada para serem heróis, né? Então acho que é realmente esse contexto do que é o herói, na visão do público também. Porque, obviamente, essas produções vão se adaptando de acordo com o público que está consumindo, né? Então, se o público realmente tinha aquela figura, uma figura que é uma figura sóbria, séria, fez Henshin, lutou, pau, tum, como um herói, aí é isso que nós vamos dar para o público. Hoje não, hoje a gente já precisa prender mais atenção numa criança que tem a disponibilidade dela, tecnologia, celular, outras coisas, jogos, animes, outras opções de entretenimento. A gente tem que prender essa pessoa ali no Tokusatsu. E como fazer isso, não é mesmo? Então, realmente, na minha avaliação, eu acho que hoje em dia os heróis são menos heróicos. Eu não acho que eles sejam menos heróis, eles são menos heróicos. Eles têm que correr menos atrás. Eu vou concordar com os dois atores, né? Se eu não concordar também, né, o pessoal vai querer me matar. Mentira. Então eu concordo que na situação atual de produção, como os Tokusatsu são produzidos hoje, os principais, né? Que a gente tá falando geralmente aí também realmente é dos Kamen Riders e dos Super Sentais. Além das armas, dos dispositivos e tudo isso que facilita, né, a vida do herói, do principal, a gente ainda tem a atenção muito dividida. Eu falei isso no vídeo do Kamen Rider Saber e fui julgada de boomer. Eu sou um pouco, mas eu acho que essa atenção dividida também faz com que a gente não tenha às vezes, né, um foco realmente no herói. A gente tem que prestar atenção em várias histórias, a própria produção, a própria roteirização tem que ser feita para contar todas essas histórias, juntar todas essas histórias, e às vezes a gente perde um pouco o foco do herói, aquela coisa do herói, da jornada dele, como que ele vai se desenvolver ali, e principalmente, que eu acho que é o básico e que aí pra mim isso permeia todas as séries de Tokusatsu, é como ele vai salvar as pessoas, como ele vai ajudar as pessoas. Eu acho que é menos heróico no sentido dessa jornada, as transformações pela qual ele vai passar e até as motivações. Eu acho que às vezes essas outras coisas são distrações que não deixam a gente ver direto no ponto. A gente tem ali ou uma organização, tem um mal, né? A gente tem uma organização má, ou um vilão, alguma coisa principal que tá levando esse herói ali naquela motivação. Hoje em dia se separa muito as coisas, eu acho que fica um pouco meio esfumaçado, assim, no ar, sem a gente entender direito. Vou dar uma pausa aqui pra dizer de novo. Não é que eu odeio os Tokusatsus novos, eu odeio todos os heróis que estão dividindo a atenção. Não, não é isso. Eu acho que existe realmente essa diferença, ela pode e deve ser pontuada, e a gente deve tentar sempre buscar essas características heróicas em todas as produções. Porque afinal de contas é isso que a gente quer, né? Eu imagino, como fã de Tokusatsu, como um público que está consumindo uma série de heróis, a gente quer características heróicas, não é mesmo? Eu acho que não é só pelo visual, não é só pela questão da idade, que muita gente também entra nesse conceito aí da idade, mas se a gente for parar pra pensar, os atores que faziam as séries antes, né, eles também tinham seus 20 e poucos anos aí na época, né, tirando os chefes, né, de equipes, os participantes, os membros, né, eles também eram pessoas jovens. Eu acho que o que muda é a ideia mesmo do que o jovem quer hoje, do que o jovem precisa hoje e do que o jovem precisava há 20, 30 anos atrás, né? Mas, sim, sinto falta do herói no sentido da raiz da palavra, que eu não sei se é assim que a gente pode dizer, mas sinto falta dessa questão de uma jornada, muitas vezes, né? Não tô falando em todas as séries,
mas muitas vezes de uma jornada, de um crescimento, dessa coisa do sacrifício, de ir pra luta mesmo, sem pensar muito, sem muita coisa, e obviamente falando das atuações, né? A gente tem que também, claro, valorizar muito esses atores que faziam isso. Eles estavam ali, era pouca coisa de dublê, pouca coisa de sweet actor, tanto que muitos deles eram sweet actors para outras séries, porque eles já estavam ali, já tinham feito um treinamento para isso. Então acho que a preparação desses atores também era uma coisa um pouco mais cuidadosa, né? Hoje em dia se preocupa mais realmente com o que vai agradar visualmente, esteticamente, né? Quem tá assistindo também. Então acho que tem essas diferençazinhas, mas com certeza entendo que os heróis de hoje são os heróis que o público para o qual as séries são direcionadas, né, principalmente a maior parte do público, o público-alvo, esses heróis são os heróis que esse público-alvo precisa. Eu quero saber então a sua opinião. O que você acha? Você acha que essas características realmente faltam nos heróis de hoje? O que antes tinha e que hoje não tem? Ou o que tem hoje, que também é muito importante, o que tem hoje que antes não tinha e que talvez não puxe a atenção tanto de pessoas tão jovens hoje para assistir séries antigas? Muita gente realmente não tem vontade, acha que o ritmo é muito lento, que aquilo ali é uma coisa, um blá blá blá, uma bobajada, né? Então, quais são essas características? Conte pra mim aqui nos comentários o que vocês acham, qual é a opinião de vocês. E muito obrigada por terem assistido. Lembrem de seguir a gente, curtir, assinar aqui o canal, ativar o sininho, as notificações. E eu vejo todos vocês em um minuto.